centavo do dinheiro público sem autorização de lei. E a autorização é dada nesta lei aqui, ó. Por isso que é importante a gente participar, porque é onde está a destinação do dinheiro. Bom, então, eu posso ter uma previsão, por exemplo, de convênios, e aí, por uma contingência do governo federal, do Estado, aquele recurso não é repassado. O que vai acontecer, então, nesse caso? A previsão está aqui em cima e a arrecadação não foi igual, porque o dinheiro do convênio não veio. Mas o dinheiro do convênio ia ter uma destinação X para executar o convênio, que eu não vou poder fazer, porque o dinheiro não veio. As outras eu vou fazer. Aí, se eu puxar o balanço no final, ó, tinha 10 e só entrou 8. Ah, por quê? Bom, porque 2 era dinheiro de fora que era para vir e não veio. Isso é uma explicação. Outra pode ser, não fiz o exercício bem feito da previsão e chutei um valor de arrecadação mais alto do que de fato é a verdade dos últimos anos. Por quê? Porque aí eu botando mais alto, eu já autorizo gastar mais. Se entrar o dinheiro, eu gasto. Se não entrar, eu não gasto. Mas a partir do momento que eu faço essa prática, eu já estou previamente autorizando gastar. É um valor mais alto. Claro que se eu gastar sem recurso, eu vou endividar o município. E aí o prefeito, nas contas de governo, vai ser chamado à responsabilização por isso. Porque a gente acompanha o nível de endividamento do município. Para ele gastar mais do que arrecadou, a lei orçamentária tem que ter na despesa fixada essa autorização de gastar, por exemplo, 15 e na verdade só entrou 10. Para autorizar gastar 15, a previsão tem que ser de 15. Eu não posso, é ilegal aprovar uma lei que não haja o equilíbrio ou que haja o desequilíbrio onde a despesa é maior que a receita. Isso é ilegal, não pode existir uma lei assim. Né? Autorizar gastar 15 e a arrecadação ser de 10. Essa lei seria inconstitucional. Então, isso nem existe. O que pode acontecer é o inverso. A previsão de arrecadação é 15 e a autorização de gasto é 10. Porque, em tese, está protegido. Mas também a gente não usa isso na prática. O que a gente usa é um equilíbrio. Se a previsão é de 15, autorizo gastar 15. Se o dinheiro não entrar, eu tenho que segurar a despesa para não terminar o ano com endividamento. Quem é responsável por este equilíbrio de conta pública é o Poder Executivo. Porque é ele que responde pela arrecadação e é ele que responde pelo contingenciamento do orçamento para não gerar endividamento. Se ele deixar gastar sem entrar o dinheiro, ele vai ter que responder pelo desequilíbrio, porque vai gerar endividamento. Gastou mais do que recebeu, o que está descoberto é dívida. Alguém vai ter que tirar de algum dinheiro, algum dia para pagar. Vai ficar para o outro ano. Geralmente é assim, e aí a gente vai, como órgão de controle, avaliar isso no julgamento das contas. Tá? Agora, disparates muito grandes precisam ser bem estudados para ver o porquê que se previu tanto e se arrecadou bem abaixo. É por causa de convênio? Bom, tem várias explicações, como eu falei. Agora, a gente vê, por exemplo, muito comum, contador que costuma fazer essa informação para o executivo fazer o projeto de LOA, é ele que faz a previsão do texto da receita que vai ser arrecadada, né? Essa previsibilidade vem da informação contábil. E às vezes ele faz o quê? Ele pega do ano passado e joga 10% em cima, porque a inflação é mais ou menos 10%, joga 10%. Não usa nem a inflação correta. Ele pega um índice razoável que ele entende que seja suficiente. Estou falando isso porque a gente acompanha os 246, né? Estou falando que é aqui, não. Estou falando que isso é comum. E aí, quando ele faz essa manobra, né, para poder fechar um valor de previsão, que é dentro da técnica contábil e do manual do planejamento de orçamento, de elaboração do orçamento do Ministério do Planejamento, totalmente equivocado. Esse negócio de pegar um percentual e jogar para corrigir, isso é totalmente equivocado, contabilmente falando. Mas quando ele faz isso, ele vai, primeiro, cometer um erro técnico, falando em termos da profissão contábil. Segundo, se ele estiver fazendo isso em cima de uma lei do ano passado, que já tinha erro, ele está perpetuando e piorando, agravando o erro. Então a coisa está só piorando. Então eu estou alertando para vocês, não estou falando daqui. Tá? Não vim aqui para fazer uma análise das contas de Moçambique. Estou falando de práticas que acontecem no mundo do planejamento governamental, aonde o Conselho precisa acompanhar. Porque olha só, vamos lá. Previmos 20, arrecadamos 10.
Na hora que eu previ 20, eu autorizei gastar 20, né, em equilíbrio. Como eu autorizei gastar 20, os seus programas e projetos de políticas públicas da sua área estão aqui contempladas nos 20. A partir do momento que não entra o dinheiro, só entrou 10, muitas dessas ações que estavam aqui autorizadas, porque eu estava trabalhando com raciocínio de 20, a lei me autorizou a gastar até o valor de 20. Não vão poder ser realizados, porque o dinheiro não existe. Então, várias metas e planejamentos aqui da despesa terão que ser contingenciados para não gerar desequilíbrio ou endividamento. E aí você, como conselheiro, que trabalhou para ter o programa, né, e o projeto da cadeira de roda, né, dos equipamentos do exercício para o idoso, vão ter esses projetos todos frustrados porque não houve arrecadação, porque aquela previsão estava equivocada. Mas ela deu suporte para você achar que poderia fazer um monte de coisa, que o conselho estava sendo atendido em um monte de coisa. E na hora que o governo do município falasse, olha, não pode gastar tudo que estava autorizado, porque não entrou o dinheiro, aonde você acha que ele vai cortar? Na parte que ele propôs ou na parte que você propôs? Está explicado, né? Está fácil de entender, né? A não ser que seja um gestor bem consciente que prefira dar, de fato, e executar, já que ele vai contingenciar a parte que ele propôs e permitir que a parte do conselho, sugerida pelo conselho, prevaleça. Como você não tem como ter certeza se você vai arrecadar, você faz uma previsão de arrecadação. Não tem como, eu estou em 2019, eu estou fazendo a lei de orçamento de 2020. Como é que eu vou ter certeza que eu vou arrecadar todo o valor de 2020? Não tem como. É igual a gente em casa, aí você não tem o dinheiro para fazer uma conta, como é que eu vou... Isso, você tá, aí você está na execução, você está no outro momento. Então, se o dinheiro não entrou, aí você vai contingenciar, você não vai gastar, aí você entendeu? vai ter que provar que seu dinheiro não entrou, aí vai entrar aquela responsabilidade. Não, pois é, mas, entendeu? Por isso que ele fala, o ideal, então vamos lá, o ideal é o quê? O ideal é que a previsão seja a mais coerente possível. Por isso que tem técnica para fazer, não pode ser no chute. Entendeu? A previsão, uma das primeiras orientações do Ministério do Planejamento é que a previsão se baseie na arrecadação dos 3 últimos exercícios. E ele vai deixar ser influenciado se houver uma alteração na legislação, por exemplo, na legislação do tributo municipal e ISS. Houve, neste ano, uma alteração na legislação tributária do município para efeito em 2020, que aumentou a alíquota do ISS em 10%. Tá? Esse ano a gente aprovou isso na Câmara. Os efeitos, pelo princípio da anualidade, tem que ser feitos a partir do exercício seguinte. Muito bem. Então, eu já sei que quando eu for fazer a previsão do ISS do ano que vem, eu vou me basear na arrecadação dos últimos 3, mais 10% que a lei que foi aprovada vai vigorar no ano que vem. Então, eu faço um cálculo matemático com base técnica, não é chute. Aí, a probabilidade de desequilíbrio é muito menor, porque eu estou replicando o que aconteceu e mais aquilo que vai ter efeito porque a legislação mudou. Então, eu tenho uma tendência de não ter grandes erros de desvio. Entrou um pouco mais de dinheiro do que estava previsto. Eu não posso gastar isso sem autorização do Legislativo. Então, eu faço uma proposta de alteração do orçamento com a figura dos créditos adicionais. Se for para gastar em algo novo, tem um crédito chamado crédito especial, que é um projeto de lei próprio para gastar em coisa nova, que não estava no orçamento. Se for para aumentar uma despesa, uma dotação que já estava no orçamento, por exemplo, gasto lá com assistência social, eu quero gastar um pouco mais, mas já está no orçamento. Esse crédito chama crédito suplementar. Eu aumento um pouco da dotação, porque eu arrecadei acima do que estava esperado. Por quê? Porque era uma previsão. Eu posso arrecadar a mais ou a menos. Agora, quando a previsão é mal feita, e eu volto a falar, convênios às vezes fazem distorcer essa leitura. Porque convênios, tem convênios de grande valor que são assinados, principalmente com o governo federal. São assinados, eles têm impacto na previsão, porque eu assinei o convênio, eu sei que eu vou receber o ano que vem do governo federal 5 milhões. E eu coloco na lei de orçamento para poder gastar o dinheiro. E aí o dinheiro não vem. Aí fica parecendo que eu previ errado. Bom, se eu previ em cima de um termo de convênio que estava assinado, eu não previ errado. Eu tinha, pelo contrário, eu tinha que prever isso mesmo. Senão eu não podia gastar o dinheiro. Então eu tenho que tomar cuidado quando a arrecadação é muito aquém do que foi previsto. Eu preciso estudar o motivo. Outro motivo é falha na previsibilidade, no cálculo da previsão.
Porque já vinha errado e eu só estou replicando o erro. Então, agora, para resolver o ponto que você falou, a gente teria que mexer na Constituição. A Constituição orienta que seja prevista a receita do ano seguinte. Mas aí eu volto a falar, dentro de critérios técnicos, para evitar erros grosseiros. Bom, mas vamos lá. Então, o que você falou é uma fotografia de cenário. Você está certinha. Essa é a realidade mesmo. O que acontece na prática para a gente resolver esse problema? Vocês estão vendo, o governo federal já anunciou 2 vezes cortes no orçamento. Vocês acompanharam a notícia, principalmente na educação. A parte mais triste, né? De grande monta. A dotação que estava destinada para a educação, inclusive educação superior, teve muita, inclusive greve, manifestações, aí o pessoal foi para as ruas, né? Aquilo é o quê? É o contingenciamento. Olha só, estava autorizado tanto, já vou cortar porque eu não estou tendo condição de bancar isso. Ele está contingenciando o orçamento. A partir do momento que ele está enxergando que ele não vai ter dinheiro para pagar todas as despesas que estão autorizadas, ele está cortando algumas despesas, pelo menos segurando. Se o dinheiro entrar e tiver condição, ele solta o cinto lá mais no final do ano, para não terminar o ano no nível de endividamento e de ser responsabilizado pela lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Então, isso é muito comum na administração. A gente puxa o cinto, segura e vai andando apertado. No final, deu uma certa folga, aí eu afrouxo um pouco o cinto, aonde ficou mais prejudicado, eu socorro mais no final do ano, porque eu já estou no final do ano fiscal. Eu já tenho matematicamente a comprovação que vai sobrar um pouco de dinheiro, então eu vou socorrer aquilo que ficou mais prejudicado. Isso é uma prática usual na administração. Tá? Mas é o contingenciamento. O que eu estou falando é isso, é o contingenciamento. A gente evita o problema do endividamento no contingenciamento. Então eu previ errado, o dinheiro não está entrando, então eu vou ter que segurar o gasto. É o contingenciamento, eu travo a despesa. Ela está autorizada, veja bem, não é porque ela está autorizada na lei que eu tenho que gastar, não. Tanto que a gente fala, o chamado orçamento impositivo. Não é obrigado a gastar. Se eu não tenho arrecadação, eu não posso gastar. Agora, se eu tenho arrecadação, aí não tem como você falar, não vai pagar, não vai gastar. A lei autorizou gastar nisso. O dinheiro entrou, tem que gastar nisso. Agora, o dinheiro não entrou. Bom, aí eu tenho que ver como que eu vou segurar a despesa. Aí eu vou cortar, aí vai do gestor. Vou cortar da educação, vai do gestor do executivo, né? O executivo é que tem esse poder. Isso, inclusive, é muito questionado. Esse poder é para ser do executivo? Na hora de cortar, quem decide onde corta é o executivo. Aí ele está reinando sozinho. Por que cortou lá na educação do Nordeste? Aí você, entendeu? Se voltasse para o legislativo e voltar ao legislativo, aonde é para cortar? Representante do povo? Resolve para mim. Mas não é assim. Na nossa Constituição, o poder de contingenciamento é do Executivo. Vocês devem lembrar do Antônio Carlos Magalhães, o ACM, né? O ACM ficou famoso porque ele enfrentou uma briga que ele acabou perdendo, porque ele brigou com o governo federal sobre o contingenciamento das verbas dos parlamentares, né? Porque ele queria o seguinte, falou assim, ó, você, governo, poder executivo, pode contingenciar o que quiser, menos as emendas parlamentares nossas. Porque a emenda parlamentar, que é uma parte do orçamento que o parlamentar pode destinar para os projetos da região dele, do governo federal, né, ele exigia que aquele dinheiro fosse sagrado, tinha que ser cumprido. Por quê? Porque o parlamentar se comprometia com a base política dele no Estado, e aí depois o governo, na hora de cortar, falou assim, não, vou cortar as emendas parlamentares. O Poder Executivo fez isso, e fazia. Entendeu? Bom, aí é outro problema. É a questão das negociações parlamentares. Mas então, essa briga aconteceu com a ACM, né? O ACM falou assim, ó, então você contingencia saúde, educação, o que for, mas as emendas parlamentares não. Exatamente, mais em especial as minhas. Mas aí, porque ele questionava esse empoderamento do Executivo. O Executivo, quer dizer, a gente é ouvido para fazer, para aprovar, nós somos o dono da última palavra, mas na hora de cortar você é sozinho. Então você corta o que é você da sua área de execução. Das nossas emendas, não. E ele não ganhou. Essa briga ele não ganhou. O Poder Executivo até hoje ainda tem condição. Ele era bravo. Mas já foi na época que já estava meio queimado com as lambanças. E aí ele peitou, teve boa adesão. É algo bem discutível mesmo, se ele for discutir democracia, né? Porque a gente está falando do Poder Executivo com poder total de contingenciamento para tudo.
Ele faz o que quer na hora de cortar. Aí o poder é dele. E até onde isso está certo? Até onde ele não teria que ouvir o legislativo? Até onde isso é democracia? Ótimo. Tá? Mas isso aí é discussões que estão até hoje no nosso cenário nacional. Vamos lá. Bom, então o planejamento, vocês já viram a participação de vocês, onde vocês têm que entrar, aqui considerações sobre PPA, LDO e LOA, tá? Então, ó, na LOA, observar as prioridades do PPA, então o orçamento tem que respeitar os PPAs, as metas que estão no PPA, e verificar se estão sendo atingidas. Então, por isso que o Conselho tem que atuar na fase de planejamento, tá? São pilares do planejamento da gestão pública, esses três aqui, ó. Então, nós conselheiros, temos que entender essa operação. Tá? Bom, falando de saúde, nós temos legislação que trata do planejamento de recursos da saúde no município. Então, a Lei 8080 de 1990 traz isso e ela traz a figura do Plano Municipal de Saúde e do Plano Anual de Saúde. Então, ó, eu estou dando um exemplo, não é para falar de saúde, porque vai ter a oficina de saúde. Eu quero mostrar para vocês aqui, na visão geral, que na medida que eu mergulho no meu mundo é assistência social, meu mundo é educação, eu vou ter legislações específicas com orientações e termos e documentos específicos. Vocês vão ver isso na parte específica. Aqui é um exemplo. Então, de saúde, eu também tenho a figura do Plano Municipal de Saúde e do Plano Anual de Saúde. Isso aqui é no âmbito municipal. Então, eu sou conselheiro. Eu sei desse documento. Como é que está escrito esse documento? Nós podemos participar e devemos participar da construção desses instrumentos, que eles vão ditar a gestão da saúde do município. Então, lá no seu mundo, você vai ter também oficinas próprias, volto a falar, mas você precisa fazer uma imersão da operação do seu tema. Como eu falei para vocês, nós temos muito material de fácil leitura e compreensão disponível para vocês. Cartilhas e manuais para os conselhos em geral. Lá a gente geralmente tem toda a sinalização dos pontos chaves que cada área tem que estar atenta, tá? Bom, então essa é a parte, né? Aí vincula, né, o PPA deve ser compatível com o Plano Municipal de Saúde, tá? Que é o envio do Legislativo do PPA até 31, isso aqui falando de 2017, foi no início desse mandato. Tá? Bom, aqui o vínculo do PMS, PAS com a Lei de Orçamento. Então, neste caso da saúde, nós temos esses instrumentos no município que tem que ter conexão com o planejamento governamental. Vocês estão vendo? Então, cada área vai ter o seu conjunto de especificidades. Aqui, como exemplo, estamos trazendo a saúde. E aqui a gente tem, na legislação da saúde, algumas vedações na Lei 8080. Então, que pode ser que tenha alguma coisa na área de educação. Por isso que a gente não vai adentrar com profundidade nesse tema, porque vocês vão ter as oficinas próprias, né? Então, mas só como exemplo, é vedada a transferência de recursos para financiamento de ações não previstas no plano de saúde. Quem que acompanha isso? Conselho. Né? Houve alguma transferência de recursos para financiar a ação que não estava no plano de saúde do município, plano municipal de saúde, né? Claro, exceto em situações emergenciais ou de calamidade. Então, e assim vai indo, né? A legislação própria define especificidades para a operação. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá diretrizes a ser observadas na elaboração dos planos, né? O artigo 38, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço com finalidade lucrativa. Isso aqui é vedado. Então, o Conselho, esse é o tipo de informação que o conselheiro precisa ter para poder depois fazer o seu trabalho de fiscal, de acompanhar se o dinheiro público está sendo gasto dentro do princípio da legitimidade, legalidade, né, e ajudar a fiscalizar a aplicação desse recurso. É interessante a gente saber da execução da despesa pública, que a despesa para acontecer, né, para acontecer, ela passa por 4 estágios, 3 deles da execução orçamentária. O primeiro é exatamente a autorização de gastar, que vem na lei orçamentária. Então, para você entender, para acontecer qualquer despesa pública de natureza orçamentária, que vai na lei de orçamento, a dotação, nós temos que ter, primeiro, a autorização na LOA para gastar. Uma vez autorizado na lei de orçamento, eu vou fazer um empenho da despesa. Então, na hora que eu vou gastar o dinheiro, a primeira fase, primeira ação da despesa pública, que depois da lei aprovada e publicada, é o empenho da despesa. Nem todo mundo conhece esses termos. O que é empenhar a despesa? De acordo com a Lei 4.320/64,
é assumir o compromisso com o fornecedor. Estou falando sem usar o termo da lei. Tá? O termo da lei é o ato emanado por autoridade competente que gera para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não do implemento de condição. Aí, você vai decorar isso? O que você tem que saber? Você tem que saber essa frase? Não, você tem que saber, está lá na 4.320/64 essa definição de empenho. O que você tem que saber? Empenho é a hora, é o momento em que o município assume o compromisso, a obrigação com o fornecedor e faz um documento chamado nota de empenho para garantir a relação, a vinculação. É um compromisso de obrigação. É fácil você gravar isso porque empenho é o conceito de empenhar a palavra. Vocês que andaram empenhando a palavra quando casaram, e que honra até hoje, né? Empenhou lá, viver na saúde da doença, não empenhou, é o mesmo raciocínio. Aqui o município empenhando o compromisso de... Eu começo a risada, eu empenhei, já não lembro mais o empenho que eu fiz. Ela já esqueceu o texto, né? Despenhorou. Esse termo é novo. A prática do termo eu entendi. Acontece muito hoje, né? Penhorar, despenhorar, está muito comum, né? Não vou citar minha vida aqui não, senão vai ficar ruim. Vamos lá. Então, empenhar é exatamente criar obrigação para a administração. Bom, está criado o vínculo. Eu, com o fornecedor, essas cadeiras aqui é para a escola municipal. Acabei de comprar, né? Acabei de construir a relação com o fornecedor onde eu vou comprar as cadeiras. Então, eu faço um empenho com o fornecedor depois da licitação. A licitação é o procedimento administrativo para escolher a melhor proposta para a administração. Definiu a empresa do senhor João, a empresa do senhor João apresentou, ganhou a licitação, agora eu vou empenhar a despesa, primeira fase da despesa. Por que você tem que saber isso? Porque na hora que você for falar, houve despesa, não houve despesa, entenda os momentos. Empenhei a palavra, existe um documento chamado nota de empenho que empenha o compromisso da administração em comprar essas cadeiras com o senhor João. Volto a falar depois do devido procedimento de licitação ou pregão, seja qual for o procedimento. Mas feito o procedimento de compra. Bom, empenhou é um compromisso assumido. Né? Eu não posso amanhã virar para o senhor João e falar assim, senhor João, foi mal, não quero mais comprar as cadeiras não. Ele já comprou material, já está no meio, terminando o trabalho, aí a administração chega para ele, não quero mais não, foi mal. Ela não pode fazer isso, porque ela já tem um compromisso, uma obrigação assumida. Bom, segunda fase, primeira fase é empenhar. Segunda fase da despesa, liquidar. Essa é chave. E a gente tem um erro conceitual de entender isso como pagamento. Porque a gente habitualmente usa liquidação como se fosse pagamento. Eu liquidei uma despesa, eu paguei. Não é assim? O termo liquidar geralmente não é usado no conceito de pagar. Aqui não é. Aqui é o seguinte, pela lei, liquidação é o momento em que o fornecedor entrega para a administração, para a prefeitura, o bem ou serviço com a nota fiscal e a administração recebe, confirmando que aquilo que está sendo entregue está de acordo com o que foi comprado e a partir daquele momento a administração tem a obrigação de pagar. Este ato de receber, atestar a nota fiscal que recebeu de acordo com o que foi comprado, é o ato de liquidação. Na hora que esse ato acontece, e no documento da nota fiscal é escrito, atesto que recebi o serviço, né, ou o produto, a mercadoria, de acordo com o que foi comprado, tal, a administração passa a ter a obrigação inquestionável de ter que pagar, fazer o financeiro, transferir dinheiro. E a terceira fase é o pagamento. Aqui está a quarta porque a gente conta a primeira com a LOA, tá? A lei de orçamento. Mas depois do orçamento são as 3 fases de execução. Então, o pagamento é simplesmente a transferência do dinheiro para cobrir a obrigação que a liquidação trouxe. Quando eu liquidei, eu tenho obrigação, a partir de agora, desse momento, de ter que pagar. Tem fornecedor que entrega, a administração liquida, mas não paga. Tá? Vai pagar 3 meses depois, 6 meses depois, aí o fornecedor tem que estar na justiça, aí ele prova que ele entregou pela liquidação. Na contabilidade, para você entender, todas as fases são contabilizadas separadamente. Então, quando eu empenho, eu tenho o dinheiro que foi empenhado, que é o orçamento, não é o dinheiro que está na conta do banco. É a autorização do orçamento, da LOA, que chama dotação orçamentária, que eu tirei um pedacinho e comprometi com o fornecedor. Então, já está comprometido com aquele fornecedor, não posso gastar para outra coisa.
Na hora que ele me entrega o bem ou serviço, eu liquido. Depois que eu liquido, eu tenho que pagar. Esta é a lógica. Então, amanhã, quando você for olhar uma despesa, verifica qual é a realidade de que estágio ela está. Essa despesa foi empenhada, mas já foi paga? Essa despesa ainda não foi paga. Então, o fornecedor está se negando, ele já entregou, já liquidou, mas não pagou. Então, o fornecedor não quer mais amanhã entregar a merenda escolar, porque a prefeitura não está pagando. Ela liquida, mas não paga. Ela recebe, dá o ok que recebeu, mas não está pagando. O fornecedor, depois de 2 meses, fala assim, não te entrego mais. Por quê? Porque está acontecendo o último estágio da despesa, que é o pagamento. Mas a empresa está entregando. Então, o conselho vai olhar isso, ó, empenhou, aí a empresa não entregou, então não houve liquidação, houve só empenho. Por quê? Porque a empresa é enrolada, a empresa prometeu e não cumpriu. Bom, então o conselho, ó, gestão, cancela esse empenho, cancela a compra e faz com outro. Chama o segundo colocado da licitação. Porque nós precisamos do serviço que a empresa não está dando conta de entregar. O conselho é o fiscal da execução da despesa da sua área também. Tá? Bom, lei complementar deixa claro alguns pontos que a gente não pode deixar de estar atento. Os recursos, dependendo, né, de cada área, eles têm vinculação às suas finalidades. Então, o recurso da saúde tem que ser usado com a saúde, para a área finalística da saúde. Não posso pegar isso e pagar a folha do pessoal administrativo da prefeitura. Então, se isso acontecer, você, como conselheiro, tem que sinalizar nos seus relatórios para poder gerar as responsabilizações. Transferência